Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Rita, rogai por nós. Então podemos assentar. Nós vamos, então, agora lembrar a todos, né? E aqueles que porventura vão também nos ouvir pelas mídias sociais. Essa formação da catequese ela vai ter como ponto de partida uma carta do Papa, uma carta apostólica sob o modo de motu próprio. O que é o motu próprio? É uma iniciativa pessoal do Papa, quando ele quer chegar até os fiéis, ou uma diretriz, uma instrução de procedimentos na fé, o que se liga à fé. Por isso é carta também, uma carta apostólica, o exercício da sua missão apostólica. E essa carta, né, esse voto próprio, chama Antico Ministerium, ou seja, o antigo ministério ou serviço de catequista. E de catequista, como lá na igreja primitiva e na Sagrada Escritura, nós vamos ver que o Papa se utiliza, primeiro, a fundamentação bíblica dessa constituição ministerial e, ao mesmo tempo, a fundamentação no magistério da igreja, né? Então nós vamos seguir ali, vocês poderão perceber, eu vou dar uma lida por aqui, mas está tudo escrito, é um pequeno resumo, que vai ser poucos slides, mas o mais importante é você entender que a igreja hoje, não é que ela transforma, ela faz institucionalizado aquilo que ela já vivencia ou vivenciava desde a igreja primitiva, que é reconhecer a importância da educação na fé. E a educação na fé, gente, para quem pode talvez estar distraído, não é uma educação baseada só em informações intelectuais, mas sim é a transmissão do mistério de Deus, a transmissão da fé para as pessoas. Bom, então nesse motu próprio, o Papa institui o chamado Ministério de Catequista. Então, catequista, a partir de agora, terá, né, em todas as missas, uma oração por vocês. Quando lá na igreja diz, né, pelo Santo Padre e por todos os seus, pelo Santo Padre, pelo Bispo e pelos ministros. Então, a igreja oficialmente vai rogar a Deus. Aí você pergunta, mas Padre, eu sou pai e sou mãe. Sim, mas você tem a sua responsabilidade de catequista, de quem educa na fé. Só para a gente recordar, o que é ser catequista? É possibilitar a transmissão da palavra de Deus. Essa palavra que se faz presente na tradição da igreja, essa palavra que se faz presente na Sagrada Escritura, essa palavra que se faz presente no próprio magistério da igreja. Então, cada papai, cada mamãe que for catequista, ele estará agindo em nome da igreja e em nome de Jesus Cristo. Quando você, mamãe, ensina seus filhos a rezar, quando você dá o exemplo de paciência, né? Quando você cuida de alimentar seus filhos, quando você cuida de alimentar fisicamente e espiritualmente, você está cumprindo a missão de Jesus Cristo. Qual a missão de Jesus Cristo? Salvar-nos. Quer dizer, nos fazer vivos em Deus, fazer-nos viver para sempre. E nessa carta, ele vai tomar como fundamento a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 28 a 31, onde Deus estabelece na igreja os apóstolos, os profetas e os mestres. Aqui está a função de catequista. Atenção, ser mestre aqui, repito, não é a pessoa que ensina uma filosofia, uma teoria ou uma ideologia. Não, mestre aqui é no sentido de alguém que educa na fé, alguém que transmite os valores da vida eterna. Aquele que, quando você, mamãe, reza com seu filho, você está exercendo a função de catequista, de mestre. Mestre no sentido de transmitir uma experiência de Deus.
Por isso que vale mais que uma criança ver o papai e a mamãe rezar com eles do que a mamãe e o papai mandar os filhos rezarem. Porque dar o exemplo é a coisa mais valiosa. Não é o exemplo de que você é perfeita. É o exemplo que você está na luta para se aperfeiçoar em Deus. Porque se você for ficar esperando ser perfeita para ensinar o seu filho, só depois da morte. E olha lá, né? Então, é hoje mesmo dar esse testemunho desse amor generoso de Deus. E diz lá, né, Deus estabeleceu na igreja os apóstolos, os profetas, os mestres, os dons dos milagres, as pessoas que têm esse dom, o dom de cura, o dom de assistência. Veja que uma pessoa que cuida de uma família necessitada, essa pessoa também está exercendo esse dom de Deus, que faz a humanidade crescer, né? Lá em Lucas, no capítulo 1, versículos de 3 a 4, São Lucas expõe, né, a solidez da doutrina a Teófilo. Teófilo, o nome Teófilo significa amigo de Deus. Então, quando São Lucas escreve, ele escreve para uma pessoa chamada Teófilo, mas escreve também para todos aqueles que querem ser amigos de Deus. E para que eu seja amigo de Deus, eu preciso aprender o ensinamento de Deus. E qual é esse ensinamento de Deus? O que está presente no Evangelho, o que está presente na tradição da igreja, o que está presente na Sagrada Escritura. E ele vai dizer: exponho a solidez da doutrina, que dá vigor aos batizados. Palavra esta que coloca as pessoas na comunhão com aqueles que o instruem em todos os bens. Veja bem que coisa interessante. A comunhão de vida é também um sinal de fecundidade na catequese. Quando você, catequista, se preocupa com uma criança que não veio à catequese, quando você, mamãe, se preocupa com seu filho, se ele está aprendendo as coisas de Deus, e tem uma prova histórica na sociedade, as crianças que aprendem a respeitar a Deus na sua infância, são sempre crianças que darão menos problema na adolescência. Por quê? Porque a criança precisa de uma referência de autoridade. A criança que desde criança aprende a respeitar a lei de Deus, aprende a respeitar os pais, também não precisará ter essa hiper atenção na adolescência, como se o mundo girasse em torno dela. Porque ela vai perceber que ela não é mais importante porque ela é o centro do mundo. Existe alguém que dá a ela importância pelo ser dela. E o que ela é? Filha amada de Deus. Se você ensina o seu filho a amar a Deus, a respeitar a palavra de Deus, você terá muito mais facilidade para tratar com ele sobre o prisma da autoridade. Que a autoridade não é para oprimir, a autoridade não é para escravizar, a autoridade é para fazer o outro crescer. Né? E nada melhor do que a autoridade do papai e da mamãe, ainda quando a gente acha que são chatos, né? A gente pensa assim: a mamãe é muito chata, o papai é muito chato. Feliz de você que tem um pai chato que te protege das situações ruins da vida, né? Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículo de 1 a 11, vai nos lembrar que a igreja sempre reconheceu a chamada ministerialidade difusa. O que é isso? Os vários serviços dentro da igreja. Aquele que cuida, né, por exemplo, da liturgia, aquele que cuida das leituras, aquele que faz as leituras, aquele que cuida do altar, aquele que auxilia o celebrante. Sempre na igreja, mesmo não sendo constituídos ministérios, eles são serviços importantíssimos, porque ajuda no louvor, na glória de Deus. E também ajuda, por exemplo, no serviço aos pobres, no cuidado dos pobres. Homens e mulheres se dedicam à edificação da igreja com seus carismas, com seus serviços, né, para o crescimento de quê? Da igreja. Ora, quem é a igreja? Quem é a igreja?
somos nós. Então, quando você cuida da igreja, você está cuidando de você. Quando você ensina seu filho a conhecer Jesus Cristo, você está cuidando da sua família, da santificação do seu lar. A diversidade de dons, os serviços, os carismas, mas sempre o Espírito é o mesmo. Por isso que o serviço não é algo que me coloca superior ao outro. Você, enquanto catequista, coloca você a serviço dos outros, como Jesus. Jesus se colocou a serviço da nossa salvação. A importância de Jesus está em cumprir essa missão. E nesse sentido, a catequese tem um papel importantíssimo na paróquia. Na paróquia, a catequese vai gerando filhos para Deus. Quando você, mamãe, educa o seu filho na fé, você está gerando o seu filho para o céu. Você está dando ao seu filho uma esperança que o dinheiro não vai dar. Uma esperança que o diploma mais importante do mundo não dá. Uma importância de que o melhor emprego não é capaz de garantir. É bom que o seu filho estude bem, passe num bom concurso, tenha um bom emprego? Claro que é. Mas isso não pode roubar de nós a centralidade de Deus. Porque às vezes a gente pensa que ser cristão ou ser religioso é não conquistar as coisas na vida. Não, você pode conquistar, desde que você não deixe as coisas governar seu coração. O dinheiro, o emprego, o namorado, a namorada, os amigos, são importantíssimos na vida da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, mas a vida não pode girar em torno dessas coisas, mas em torno da fé no Deus vivo. Né? Vamos agora sobre o magistério da igreja. Lá na Constituição Dogmática Dei Verbum, que é uma constituição do Concílio Vaticano II, que trata sobre a palavra de Deus, né? Quando chama Dei Verbum, palavra de Deus, diz assim: a presença dos batizados na transmissão do ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas, a Igreja sempre reconheceu este serviço como expressão dos dons e carismas. A missão evangelizadora, desde a Igreja primitiva, que significa o quê? Cumprir a ordem que Jesus deu para os apóstolos, que está lá em Mateus 28, 18 a 20. E de pregar o Evangelho a todas as criaturas e anunciar esse Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar o que eu vos transmiti. Então veja que essa foi a ordem dada de Jesus para os apóstolos, e aos apóstolos Jesus entregou a toda a igreja. Então todos nós temos essa missão. E agora com essa carta, o Papa está dizendo para nós assim: a igreja reconhece em você, catequista, um ministério geracional de homens e mulheres novos. Pela catequese, você está fazendo com que crianças e jovens e adultos conheçam Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Né? Na história da evangelização, a igreja nos mostra como foi eficaz a missão dos catequistas. Lembra que quem é o primeiro catequista na igreja? Vocês estão com vergonha de falar? O Papa. O Papa? Os bispos? E você, papai e mamãe, por dois motivos. Primeiro, por você ser batizado, você também é catequista. Segundo, porque você tem a autoridade e a responsabilidade de gerar no seu filho a fé, ou seja, a vida espiritual. Você é aquela porta aberta por onde o reino de Deus chega para os seus filhos. Os nossos filhos, nós, jovens, crianças, o primeiro rosto de Deus para nós não é o padre, é o papai e a mamãe. O papai e a mamãe têm essa missão de ser para os filhos uma certeza de que a vida foi dada a eles. A vida foi concedida a eles através de você, mamãe. Então, se o bispo é o primeiro catequista da diocese, o padre é o primeiro catequista da paróquia, você é o primeiro catequista na sua casa. E você é cooperadora
dessa ação educativa na fé, dessa ação construtora de homens e mulheres que sejam capazes de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vejamos bem, mostra aqui como foi eficaz a missão dos catequistas. E aí lembra, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, os religiosos, os leigos, na instrução catequética e na evangelização. Então veja que coisa bonita que a igreja nos propõe. Como bispo, como papai e mamãe, como catequista, você coopera imediatamente com a missão do bispo, do padre, da paróquia, né, e da igreja como um todo. Bom, a missão da igreja, ela passa exatamente por essa instrução na fé para gerar pessoas novas, novas no pensar, novas no querer, novas no agir. E essa novidade, ela é fruto do Espírito, né? Então, você quando, por exemplo, conta a historinha bíblica para o seu filhinho, para a sua filhinha, você está exercendo a sua missão de batizada, de catequista, de instrutora na fé das crianças. E isso coopera para o crescimento da vida e da missão da igreja, para a espiritualidade da vida cristã. O Concílio Vaticano II, no decreto Ad Gentes, lá no número 17, reafirma para toda a igreja a importância dos leigos na evangelização, na implantação da igreja, na implantação de pequenas comunidades cristãs, na catequese como instrução e transmissão na fé, pela palavra, pelos sacramentos e pela vida comunitária. Então veja que o decreto Ad Gentes, que fala sobre a missão da igreja, coloca você, catequista, como o grande cooperador, não só os catequistas, mas, por exemplo, a família como um todo, né? Tanto na formação de novas igrejas, novas comunidades. E qual é o eixo da educação na fé? A palavra, os sacramentos e a vida dentro da comunidade. É esse tripé que gera em nós maturidade na fé. E aqui eu queria aproveitar para lembrar todos aqui. Fé não é mero sentimento. Fé é consequência de uma resposta humana àquilo que Deus nos apresenta. O que Deus nos apresenta? Ele mesmo. Então a fé, gente, é uma resposta que você dá a Deus na medida que você o conhece. Porque você só pode amar aquele que você conhece. Se você não conhece, não dá para amar. E a gente só ama de verdade na medida que a gente vai aprofundando a nossa intimidade com Deus. Então, os responsáveis pela catequese, né? Primeiro, são os próprios bispos e o Papa, como aquele que é o responsável por todo o episcopado no mundo inteiro, os sacerdotes, os diáconos, os pais e os catequistas e a comunidade. Então veja isso aqui, por isso nós convidamos também a comunidade para essa formação. Porque também só há catequese verdadeira se você tem uma comunidade para se autorresponsabilizar por esse processo de inserção na fé da criança, do jovem, do adulto, mas ao mesmo tempo fazer com que essa criança se sinta membro de uma família que vai além da família biológica, que é a família espiritual, que é a família de Deus, que é o povo de Deus, né? Então a nova realidade, e aí são os vários cânones, né? Tanto do Código de Direito Canônico Latino, como o Código de Direito Canônico das igrejas orientais, né? A Igreja Católica ela tem dois códigos de direito canônico. O que rege a Igreja Latina, a Igreja Católica Latina, e aquele que rege, por causa das diferenças de ritos, as chamadas Igrejas Orientais, que são católicas também, mas que têm um rito litúrgico próprio, têm regras próprias. É bem verdade que há uma comunhão, mas vai além disso. Então, a nova realidade humana e a própria missão da igreja, né? Está seguindo aí, tá? Isso. Exige de todos nós, primeiro,
uma catequese com novas metodologias. Que metodologia é essa? É uma metodologia que não se baseia só com força do método, mas que o método esteja a serviço do conhecimento da pessoa. Porque não adianta você ser um profissional, um perito em metodologia, se você não tem um conteúdo. Não vai levar a nada, né? Mas é preciso buscar novas metodologias. E de todas elas, são novas na forma de compreender. Porque, na verdade, se você pega a história da igreja, você vai ver que os apóstolos tiveram uma metodologia fantástica. Anunciar o querigma, anunciar a história da salvação, iluminando a história da vida das pessoas, né? Também buscar novos instrumentos criativos. Hoje, graças a Deus, por exemplo, hoje nós temos aí a internet. E graças a Deus, aqui eu tenho que dar os parabéns para os nossos catequistas, que têm feito um bom trabalho com todas as nossas fragilidades. Mas muitos têm se superado no uso da internet, né? E aí eu queria até aproveitar aqui, né, que estão os coordenadores e vários catequistas, a gente pede aos catequistas que semanalmente enviem vídeos para as crianças, para os jovens, vídeos referentes ao conteúdo que você ou já trabalhou ou vai trabalhar. Porque, gente, aqui tem alguém que não olha o celular todo dia? Todo mundo aqui olha o celular todo dia. Para não falar? Toda hora. Não é? Então, aproveitar essa proximidade que a criança tem. Sabe por que isso aqui é importante, gente? Porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer. E o mundo vai impor sobre as nossas crianças mentiras e contravalores que vão destruindo a consciência moral, ética e religiosa. Então, por exemplo, cada catequista escolhe, graças a Deus, hoje nós temos muito material, né? Temos muito material que ajuda. Essa semana, por exemplo, eu lembro que eu mandei, a semana passada, aliás, na semana da Ascensão do Senhor, eu mandei para o grupo, né? Uma explicaçãozinha ingênua, mas fica na memória, da Ascensão do Senhor. Então, se você manda isso para o quem aqui, mesmo adulto que somos, é bom ver um desenho animado, não é? Até para lembrar a gente quando era criança, é bom você ver. Então, eu me lembro que o padre Léo, uns 20 anos atrás, ele falou assim: queira Deus que um dia os nossos católicos usem dos desenhos animados para transmitir o Evangelho. E hoje é realidade. Né? Olha que bom. Muitos catequistas que são talentosos na área de tecnologia, são talentosos no manejo de programação, estão fazendo coisas boas. Então vamos aproveitar. Porque se você não ocupar o seu tempo com o celular, com coisas boas, você pode ter certeza que o capeta vai usar para te atrapalhar a vida. Né? Outro elemento que nós precisamos aproveitar é restaurar em nós o ardor missionário. E aí, graças a Deus, eu vejo que nós temos melhorado um pouquinho. Né? E eu falo isso sem nenhuma vaidade, eu não estou fazendo nada mais que minha obrigação. Mas hoje, naquele evangelho diário que a gente grava, tanto transmite pelo Spotify, pelo Google, pela Apple, por 8 plataformas, já estamos chegando em 44 países. São 44 países nos 27 estados do Brasil. Em todos os estados tem gente ouvindo. Quer dizer, coisas simples, mas que vai alcançando pessoas. Se a pessoa ouviu, ela pode multiplicar isso para outros. Né? Então, eu até quero fazer um desafio aqui. Que todo catequista tenha a sua páginazinha de catequese. Cria lá, ou no Facebook, ou no YouTube. Né? Mas eu não estou podendo produzir. Gente, basta você pegar as coisas já produzidas, católicas, coisas já que tem trabalho. E aí, nós temos aqui o Tiago, que pode ajudar. Né? Ele está montando o site da paróquia, ele pode fazer isso tranquilamente, de maneira que, ajudando a todos aqui a fazer isso com alegria. Né? O ideal é que todos
todo catequista tem a sua comunicação com o catequizando, com os pais, através exatamente dos meios de mídias sociais. Atenção, por favor, isso não dispensa o contato pessoal. Isso não dispensa, e se Deus quiser, hoje eu recebi a informação do Dom Marconi, que como as aulas vão voltar em agosto no estado, né? Nós, possivelmente, a partir de agosto, a gente já vai ter a possibilidade de fazer a catequese presencial. Mas, ainda que não tenhamos, mesmo que tenhamos a presencial, nós vamos manter a digital, a virtual. Por quê? Porque com a virtual você chega a qualquer hora, dentro da casa da criança, do jovem, do papai, da mamãe, né? Isso é uma forma de aproximar. Eu vejo como que isso tem feito bem para muitas famílias. Esses dias, uma moça que recebe o Evangelho diário, ela me mandou uma mensagem de uma criança, de uma senhora que não sabia ler. Não sabe ler. Então a única forma dela conhecer a palavra de Deus é pelo ouvido, né? E um dia parece que a transmissão não funcionou e ela não mandou. O que eu mandei para ela, ela não mandou o Evangelho. A senhora mandou a mensagenzinha, quase assim, dizendo assim: esse é o único meio que eu tenho para escutar a palavra de Deus, você não pode te deixar de mandar para mim. Uma pessoa que não sabia ler. Tem um senhor que eu conheço há uns 25 anos, ele ficou cego. Ficou cego. E ele escuta o Evangelho todo dia através das mídias sociais. Então nós não podemos perder. Veja que uma coisa não elimina a outra, as duas coisas se completam. Então é o chamado instrumento criativo, né? O ardor missionário, o espírito de fé, testemunho do reino, o anúncio coerente. Eu não vou anunciar porque eu sou bom, eu vou anunciar porque eu preciso melhorar. Eu vou ser catequista não é porque eu sou perfeito, ou porque eu tenho tempo sobrando. Até tem um ditado popular: se você precisar de alguém para trabalhar, procura os mais ocupados. Porque os ocupados já aprenderam a ficar desocupados. Já tem muito. Né? E quem está ocupado é que às vezes se dispõe mais. Né? Fidelidade ao passado e corresponsabilidade pelo presente. Essa é a razão de uma catequese, né? Verdadeiramente ministerial, uma catequese serviço, né? Então, para isso é necessário despertar o entusiasmo dos nossos catequistas, dos nossos pais, dos nossos jovens, a quê? A anunciar o querigma, ou seja, o primeiro anúncio, e apresentar uma catequese permanente. Gente, todos nós precisamos ser catequizados, o padre precisa. Vocês acham que se eu não estudar, se eu não rezar, se eu não ler, a gente vai esvaziando? Então, por exemplo, a formação permanente, como nós estamos fazendo aqui, já, na verdade, isso a gente vamos ter daqui uns dias, né? Já na próxima semana, né? No sábado. Vamos ter uma formação sobre outros conteúdos. Mas hoje a gente queria dizer a vocês, pais, e crianças, e jovens, e catequistas que estão aqui, esse documento do Papa só vem nos ajudar a entender quão grande é a nossa missão. Quão importante é a catequese na paróquia. Sem catequese criativa, animada, dentro da paróquia, a paróquia morre. E a gente vê que uma paróquia que não catequiza os jovens, os adultos, e só se preocupa com a criança, acaba também perdendo essa elasticidade da vida paroquial. Bom, então vamos lá. Então, despertar o entusiasmo de cada batizado e reavivar a consciência de ser chamado a desempenhar a sua missão na comunidade, e isso requer a escuta do Espírito Santo, da igreja e da sociedade, sem cair no mundanismo. Por exemplo, usar os instrumentos tecnológicos, usar as oportunidades de um encontro como esse,
A gente tem que lembrar, cuidar da nossa fé é fazer o melhor investimento da nossa vida, porque a nossa fé leva-nos à eternidade. A nossa fé nos abre a perspectiva de um amor verdadeiro, né? Isso está lá no Código do Direito Canônico Latino, no número 774, parágrafo 1º, e o credo, o Código Canônico da Igreja Oriental, no cânon 617. Então, qual é a missão dos pastores? Do bispo, dos padres, né, e dos diáconos? É santificar o povo, ensinar o povo, governar o povo na perspectiva da vida eterna. Sustentar e enriquecer a vida da comunidade, reconhecer e confirmar os ministérios dos leigos, tanto na transformação da sociedade, da transformação da política, da transformação da economia, na transformação da cultura do mundo. E isso começa dentro de casa, papai, mamãe. Isso continua na paróquia. Mas tem que alcançar a economia, a política, a sociedade, a cultura. E como é que a gente faz isso? Participando das atividades que nos possibilita ter mais consciência da nossa fé. Bom, isso está lá na Evangelho Gaudium, que é a exortação do Papa Francisco, né, que nos lembra a importância de sermos todos portadores desta alegria do Evangelho. Então, o apostolado dos leigos tem um valor secular. Está lá na Lumen Gentium, que é uma constituição do Concílio Vaticano II, número 31. Tornar a igreja, ou seja, Jesus Cristo, presente e ativa no mundo. Lembra vocês que Jesus não se separa da igreja. A igreja não existe sem Jesus. A igreja é um corpo místico de Cristo. Por isso que quando você, lá na sua escola, né, é uma boa aluna, você está fazendo presente Jesus Cristo. Quando você é uma boa esposa, você está fazendo presente Jesus Cristo na sua casa. Quando você tem a humildade de reconhecer, meu bem, ó, eu não te tratei com carinho, você está sendo presença de Jesus Cristo. Quando você, criança, obedece a mamãe mais o papai, você está sendo presença de Jesus Cristo. Como quando a gente não faz tudo isso, a gente está sendo presença de quê? Do bicho ruim. E eu espero que ninguém queira aqui apresentar o bicho ruim para o filho, para a filha, para o marido, para a mulher, para os pais, né? Bom, então, vamos adiante. A missão do catequista: exercer a sua missão com ardor e santidade na transmissão da fé. O que é esse ardor? Por exemplo, preparar bem a sua aula de catequese. Isso é exercer a sua missão com ardor missionário, né? E quando você... O que é santidade? É a santidade minha? Não! É a santidade de Deus. Isso aqui é muito importante a gente entender. Exercer a vida, a missão na santidade. Ou seja, apoiando-se em Deus. Não é a sua perfeição que vai levar o reino de Deus a cabo. É a perfeição de Deus em você. Tem muita gente que fala assim: ah, padre, eu sou muito pecador, não dou conta de ser um bom catequista. Bom, pecador todos nós somos. E Jesus veio por nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, qual é o segredo? Se eu me apoio em Deus ou se eu me apoio na minha inteligência? A minha inteligência não leva a nada, a não ser a vaidade e a soberba. Se a inteligência for guiada pelo Espírito Santo, aí nós podemos fazer muita coisa boa, né? Também a missão de ser mestre. Atenção aqui, esse ser mestre significa o quê? Significa deixar-se educar pelo ensinamento de Jesus, pela maneira de pensar de Jesus, pela maneira de agir de Jesus, pela maneira de comportar em nome de Jesus Cristo. No primeiro anúncio, que é o querigma, na catequização para iniciar a fé cristã, ser mistagogo. O que é essa palavra? Mistagogo significa aquele que ensina o mistério de Deus. Por exemplo, quando você ensina o credo, você está ensinando os mistérios da fé.
Quando você ensina, por exemplo, o Evangelho, você está ensinando os valores da fé. Isso aqui é muito, muito importante, gente. Ser mistagogo quer dizer introduzir as pessoas na beleza de Deus, na misericórdia de Deus, no mistério da Eucaristia, no mistério da confissão, no mistério que faz você conhecer a beleza de Deus, né? Na vida sacramental, na evangelização permanente, no testemunho, dando razão da fé, da esperança e da caridade cristã. Isso é ser catequista. Então, essa identidade do catequista, que está expresso no novo diretório catequético, né, no número 103, vai dizer: a identidade se faz na escuta da palavra. Só para recordar a todos, catequese é ressoar a palavra, não é? Não é ensinar a palavra de Deus? Então, para você ecoar a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Escutar. Como é que eu vou ressoar o que eu não escutei? Como é que eu vou dar o que eu não recebi? Então, a escuta diária da palavra, isso não é se der certo, não. Essa é uma necessidade que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ecoar a palavra. Eu vou ecoar a minha vaidade, as minhas opiniões, né? Eu não tenho direito, como padre, como catequista, de usar o altar para algo que não seja de Deus. Eu não tenho direito de ensinar para os meus filhos algo que não vem de Deus. Ensinar o que vem de Deus é levar a criança, o jovem, a receber o maior tesouro da vida humana, né? Então, primeiro, a identidade do catequista se faz na escuta. Quanto mais eu escuto a palavra, leio os evangelhos, leio as cartas, leio os Atos dos Apóstolos, leio o Antigo Testamento, mais eu vou transparecer para os outros a palavra de Deus. Quem aqui que já não foi às vezes na missa e falou: ixi, não saiu nada? Ou não? Já aconteceu alguma vez? Você vem às vezes na missa, o padre não explica direito, não fala, não expressa direito o que está no Evangelho. Você volta meio decepcionado. Ou não é assim? Né? Eu quero escutar Deus. Eu não quero escutar a última notícia do jornal. Se eu quero escutar o último jornal, eu ligo na televisão. Eu não vou na catequese para escutar a historinha da carochinha. Eu vou na catequese para escutar as coisas de Deus. Uma vez o catequese falou: mas padre, eu tenho que falar só de Deus na catequese? Não, minha filha. Você quer falar de boteco, quer falar da feira, vai para a feira. Eu vou na catequese para escutar as coisas de Deus. É a mesma coisa, você vai na sua casa, você só fala bobagem, o que seu filho vai aprender? Bobagem. Então a catequese é um lugar sagrado, né? Na vida sacramental, por exemplo, catequista precisa de participar das celebrações, precisa de participar das atividades da igreja. Para quê? Para transmitir o que a igreja transmitiu para ele, né? No estudo, graças a Deus, hoje também temos muitas oportunidades para participar de estudo, seminários, né? Estudos de catequese, estudo de teologia. Basta você entrar lá no YouTube e colocar lá o que você quer saber sobre a fé. Vai ter muita coisa. Tem coisa porca? Também tem. Infelizmente o diabo ia perder essa oportunidade, né? Em tudo você pode encontrar o bem e você pode encontrar o mal. Agora, a decisão e a escolha é sua, né? O estudo. Sempre quando você tiver alguma dúvida, venha ao padre. O padre, na paróquia, é o guardião daquilo que a igreja ensina. Ah, padre, mas eu escutei um fulano de tal, pode ter sido padre, falou isso e isso. Vamos ver se está em comunhão com a igreja. Eu não tenho direito de dar a minha opinião sobre aquilo que a pessoa quer saber sobre Deus. Eu tenho a obrigação de ensinar o que a igreja ensina. Por exemplo, vamos pegar aqui um médico, né? O médico, vamos supor que o médico resolve falar para você: ó, para sua doença, esse remédio é que cura, mas eu quero te dar um outro remédio. Cura? Não. Então você não vai.
você tem que tomar um remédio que cura. Né? Bom, na participação da vida comunitária, com coerência e responsabilidade e fé. São Paulo VI, na carta apostólica Spiritus Domini, e na chamada Evangelho Anunciante, que é uma exortação apostólica, ele lembra: o novo momento histórico exige novos ministérios. Há que ter uma pastoral renovada. Renovada por quem? Pelo Espírito de Deus. E essa renovação pelo Espírito de Deus inclui também o quê? A renovação em metodologias. Usar meios que atraem as crianças. Usar meios que ajudam as crianças a conhecer a verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Já estamos terminando, viu, gente? Bom, o Ministério de Catequista está na Evangelho Gáudio, no número 102. O Ministério dos Leigos exige maior empenho missionário de cada batizado, sem cair no clericalismo. Não é que você vai ser um pequeno padre, uma pequena freira. Não, você vai ser catequista. Vai transmitir o ensinamento da igreja na sua forma. E às vezes a forma que você passa do seu filho, para sua filha, para as suas crianças, é a forma que a criança aprende. Por isso que todas as vezes quando você vem aqui na formação, você não vai sair repetindo o que o padre falou. Você vai repetir o conteúdo que chegou até você, você assimilou e transmite, mantendo a fidelidade no conteúdo, você pode usar a sua linguagem. Né? Bom, requer o discernimento dos bispos. O rito, sim, uma novidade aqui. Todo catequista receberá, participará de um rito de constituição de ministro. Então, a Sagrada Congregação para o rito está formulando um rito. Então, quem vai ser catequista, quem quer continuar sendo catequista, deverá passar por uma formação e deverá receber um rito que o constitui como ministro. Olha que coisa bonita. E como eu falei anteriormente, a partir de agora a igreja rezará por você, para você continuar fiel a essa missão. Né? Serviço estável prestado à igreja local. Aí nós vamos eliminar aquela história da pessoa assim: ai, padre, eu quero ser catequista. Aí você olha assim e pergunta: até quando? Não, agora tem, para eu ser, é importantíssimo. Isso é para dificultar? Não, isso é para dar mais solidez à missão catequética. Então, por exemplo, você quer ser catequista? Então vamos nos preparar. Chegou a preparar, formou na questão teológica, que nós vamos falar aqui a pouquinho, então você vai receber um ministério oficial da igreja. Né? Tá ok, gente? Serviço estável prestado à igreja local. Sejam chamados homens e mulheres de fé profunda, maduras humanamente, com a participação ativa na comunidade. Pessoas acolhedoras, generosas, de vida e de comunhão fraterna. Que essas pessoas recebam formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. Eu espero que em breve a gente vai ter aqui algumas pedagogas, que, inclusive se tiver alguma professora aqui que queira ajudar a gente na transmissão, por exemplo, de pedagogia de ensino, de pedagogia de idade, né? Isso ajuda muito na catequese. Sejam solícitos na fé, na esperança e na caridade e na verdade. Sejam catequistas, colaboradores dos presbíteros e diáconos. Sejam disponíveis e animados pela missão apostólica. Quer dizer, você está fazendo em nome da igreja, por isso você tem que estar em comunhão com a igreja. Né? Aí, já finalizando, as conferências dos bispos devem estabelecer um itinerário formativo com critérios para o acesso ao ministério de catequista. Certamente a CNBB vai soltar um cronograma, um organograma, um quadro, uma ementa de formação para os nossos catequistas. Isso vai ajudar primeiro você mesmo. Porque quanto mais você se formar, melhor é para você. Você tem muito mais chance de amar a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho
Eu amplio a minha visão de Deus. Quanto menos eu conheço de Deus, menos eu percebo a importância da minha vida. Santo Agostinho, quando ele diz, só amamos aquele ou aquele que conhecemos, é um convite a todos nós, né? Aos pastores cabe zelarem, promoverem e reconhecerem os carismas autênticos que cooperem no bem comum da igreja e dos fiéis. Esse é o conteúdo dessa cartinha. São só 7 páginas. Vocês podem entrar na internet. O que eu fiz aqui foi exatamente o que está escrito aqui, só de uma forma mais sintética. São 7 páginas que eu aconselharia vocês lerem e ver. E aí vale para os pais, para os catequistas, para os catequizandos também. Precisa saber o que a igreja está propondo para nós. Conhecer a Deus, para amá-lo e servir. É para isso que nós existimos, gente. Conhecer a Deus significa ter comunhão com Ele, né? É ter intimidade com Deus, é deixar Deus ser para todos nós aquele que é o mais importante, aquele que nos traz cada vez mais o sentido da nossa existência. Eu vou aqui abrir, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se eu comecei a estabelecer uma informação e não terminei, pode, por favor, questionar ou colaborar conosco aqui. Abro agora para perguntas de cada um. Nosso tempo é exatamente no horário que nós havíamos marcado. Então, olha só, ainda temos um tempinho à disposição de vocês aqui para lembrar. Essa constituição dos catequistas como ministros, ela é um avanço enorme para a igreja. O que muda, padre? Muda muita coisa que é na consciência nossa de ver a catequese como algo que seja permanente, progressivo e comunitário. A catequese ela não pode ser um ato isolado de sala de aula, mesmo porque não é mais sala de aula, é encontros catequéticos, onde nós nos abrimos ao outro para conhecer melhor aquele que está recebendo a mensagem e a mensagem que eu estou transmitindo. Que não pode ser uma mensagem racionalista, redutível à razão humana, mas sim manifestar o mistério de Deus. Mistério de Deus vai ser sempre mistério. Nunca vamos esgotar, mas ele pode cada vez mais ser acolhido por mim. Catequese não é ensinar os mistérios, mas dar os mistérios a ser acolhidos. Por quê? Mesmo porque a nossa cabeça é muito pequena para tanto compreender como para explicar o mistério. Mas podemos ajudar as pessoas a acolher o mistério e deixar esse mistério iluminar a vida delas. Isso significa salvar as pessoas. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Aproveite. Repita. Os catequistas? Não. Bom, aí na verdade a gente não pode dizer. Não, ainda não foi dito se será dado o ministério por tempo determinado ou não. É uma coisa que a Sagrada Congregação e a CNBB, as conferências no mundo inteiro, né, vão definir isso. Vamos supor, você recebe o ministério temporário por 5 anos. Você pode ir renovando. Eu acredito, penso que será nessa linha. De ser temporário para quê? Para exatamente exigir de nós a formação permanente. A reciclagem, a retomada, né? O aprofundamento. Mas isso tudo deverá ser decidido nos próximos passos. Né? Quando já o rito estiver definido. Como, por exemplo, os ministros da Eucaristia. Não tem tempo. O ministro da Eucaristia tem tempo. O prazo para ele exercer aquele ministério. Agora, é claro que no caso da catequese, seria assim um desperdício muito grande você formar um catequista apenas por 2 ou 3 anos ou 5 anos. Eu acredito que deverá ser por um tempo, com também possibilidade de retomar o ministério. Mas no estatuto não tem tempo não, cada paróquia é o padre que
que vai... Ele está lembrando aqui para os ministros da Eucaristia. Algumas paróquias determinam 2 anos, 3 anos, mas não tem, no estatuto não tem tempo não. O padre é quem nomeia e quem tira, de acordo com a necessidade da paróquia. Tudo isso nós só vamos ter com clareza daqui a uns dias. Mas eu queria que vocês conhecessem essa carta, gente, porque essa carta ela atinge diretamente a compreensão da catequese, e eu até comentei isso com uma reunião do clero. Qual a grande vantagem disso? É que a gente vai tirar a catequese dos voluntaristas que não querem se comprometer. Daquele assim, eu não quero ajudar um ano, eu quero ajudar 3 meses. Não! Catequese é muito mais sério do que a gente imagina. Catequese é dar, vamos dizer assim, a sustentabilidade na formação da fé. Então, por isso é importante, eu acho que vai ajudar quem tem boa vontade e ao mesmo tempo vai dar formação para essas pessoas. Então um jovem terminou a crise, ele quer ser catequista. Ótimo! Então, nós vamos começar a preparar você para ser catequista. Nós vamos começar a investir em você para que você, primeiro, conhecendo a Jesus Cristo para a sua vida, você possa dizer, eu quero transmitir esse Jesus que eu conheço. Eu quero dar aos outros aquilo que o Senhor me deu. Mais alguma dúvida? Alguma previsão para quando essa formação vai começar? Sim, não há previsão cronológica, há previsão tão logo a CNBB solte as diretrizes, né? E a diocese vai ter que adequar essas diretrizes que são feitas normalmente por Brasília. É diferente você dar catequese, por exemplo, em Brasília e você dar catequese no Amazonas. No Amazonas, às vezes, você tem comunidade que gasta 2, 3 dias de viagem. Então, não dá para você ir toda semana e até formar os catequistas. Engraçado isso. A África, ela foi evangelizada em sua grande parte pelos catequistas, não foi pelos padres. E temos exemplo de santos catequistas. Tá certo? Ficou claro? Aqui, você pensa assim, mas padres, não poderiam ter deixado esperar tudo sair primeiro? Não. É bom que a gente vá conhecendo as coisas concomitantemente ao processo de formação. Por isso que é importante aqui estarmos hoje nessa nossa reflexão sobre esse moto próprio do Papa Francisco, constituindo os catequistas como ministros da Igreja. Quer colocar alguma questão? Então vamos ficar em pé, vamos rezar. Quero agradecer a todos aí a coordenação da catequese, os pais, os catequistas, os catequizantes que estão aqui. Muito obrigado a vocês por terem vindo e nós vamos esperar que cada dia mais a gente possa conhecer. Que dia que é a próxima formação nossa? 29. Dia 29. 29? Sábado pela manhã, né? De 9 às 11. De 9 horas às 11 horas. Nesse dia nós vamos dar continuidade àquela formação do catecismo e da história da salvação. Não é isso? Isso. História da salvação. E aí os pais são convocados também. Os jovens também são convocados. Porque quem sabe é que um dia vocês que vão ser catequistas na nossa paróquia. Né? Senhor Pai Santo, nós agradecemos pela presença de cada um nesta noite. Queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para discernir a importância e a necessidade de uma catequese que transmita o mistério de Deus. Para que as pessoas, podendo conhecer um pouco e acolher o mistério, amar o Senhor acima de todas as coisas, como fez a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos santifique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, boa noite a todos. Vão em paz e que Deus os acompanhe sempre. Graças a Deus.